Então, vamos lá, né? Assim, o pessoal, assim da direita, vamos dizer assim, que se chama de direita, né? Ele começou, assim, a acompanhar a política, né? Quando aí teve aquelas manifestações de 2013 e, e aí o pessoal começou a acompanhar mais política e aí vai ser assim, não é assim, o ideal, mas a galera tá acompanhando, né? Mas aí, quando tem, né, sei lá, já é Bolsonaro eleito, e aí acontece muitos problemas, assim, no governo dele, principalmente, e aí com os apoiadores dele. Aí os apoiadores ficam naquela coisa, achando, falam que Bolsonaro não deu o pé na porta, e aí não, né, ali, não parou tudo para ajudar ali o pessoal ali que está com problemas ali com o judiciário. E aí tem uma insatisfação, vai falando que o pessoal, já que o Bolsonaro está sendo frouxo aí, ou então assim, tá traindo as pautas conservadoras, né? Todo aquele negócio. E aí uma parte assim, da direita assim, aí fica falando que aí vem com o discurso antipolítico, dizendo que esse negócio, que a política é o nosso empregado, o político não tem que ser idolatrado, que é um discurso, por exemplo, com a galera ali do MBL ali, chama de zatosfera, fala dessa questão, né? Só que tem aquela coisa que o pessoal do MBL tem os seus políticos, mas enfim. E aí é isso que o pessoal fala até hoje, né? Aí quando o Bolsonaro aí não é reeleito, e aí vem sempre que a galera que prega o caos, falando que acabou tudo, aí, né, é da, aí tá o Nine Fingers aí no Planalto, tá todo, aí problemas aí do pessoal da direita aí com o judiciário, e aí pronto, já fala que acabou tudo, sai do aeroporto e tudo mais, e aí, por conta de a questão dos políticos aí, né, da direita aí falam que não, o político não tem que ser idolatrado, tem que ser o nosso empregado usando esse tipo de discurso, mas como não essa questão de dizer ao que é certo, o político ele não tem que ser idolatrado, mas com aquela coisa de dizer assim, o discurso antipolítica. É o que você acha, Isaac? Assim, né? Essa questão de que o político ele não é o nosso, que é assim, o nosso empregado, ele assim, o conceito é certo, mas o sentido que as pessoas colocam não é tanto. Não quer dizer que seja completamente errado, mas não é tão errado assim. Mas aí a gente vai chegar. O sentido é correto por quê? Porque se existe um voto popular, né? Então teoricamente, as pessoas botaram esse político para exercer esse cargo. E é uma coisa comum que esse político ele faça um serviço para a população. Assim, eu concordo em partes, mas também assim ser o nosso empregado, eu acho que isso é uma coisa mais metafórica, uma coisa assim mais, porque assim é uma profissão que serve uma população, mas não necessariamente eu sou empregado de A ou B ou C. E por que eu quero falar isso? O político ele trabalha para a sociedade, né? Em geral. Ele promulga leis, faz essas coisas assim, que é para ajudar a sociedade. Mas, né, a gente também tem que colocar em consideração que um pedreiro ele trabalha num prédio, mas não quer dizer necessariamente que ele está servindo à sociedade porque ele está trabalhando naquele prédio. Ou, enfim, o jogador de futebol ele não está prestando um serviço à torcida, ele está fazendo o seu trabalho, né? E o político ele está fazendo o seu trabalho, né? Um trabalho que é como qualquer outro, que tem um sistema diferente para você ser admitido nesse cargo. É como se fosse um concurso público, é como se fosse um concurso público. A diferença é que o concurso público você faz uma prova de português e matemática e, o político ele tem que estudar estratégias de marketing, ele tem que estudar várias coisas para conseguir ser admitido nessa profissão. Mas, assim, simbolicamente, o político ele tem esse dever com a sociedade. Então, mais ou menos seria um empregado, mas não é um empregado também assim. Mas esse termo ele ajuda a essas pessoas
a ter um gatilho, né? A ter um gatilho. Como é esse gatilho? Se aquela questão que aquela pessoa pediu para que queria que o político fizesse, se essa questão não for atendida, ela vai usar isso como gatilho para poder pressionar o político. E que não é verdade. Talvez o que a pessoa está pedindo não é necessariamente aquilo que o político deve fazer ou pode fazer. Até ele quer fazer, mas não pode. Então, esse tipo de situação é muito cômoda para quem reclama. Mas será que essa pessoa realmente está entendendo o contexto do porquê aquele político não fez, não fez aquilo que ela quer? Será que aquele político não queria desde o início fazer aquilo que ela quer? Será que aquele político ele poderia fazer aquilo que ela quer? Então, são todas essas questões que têm que ser colocadas, né? Então, por isso, esse termo aí, ele é um pouco manipulável por essas pessoas, principalmente essas pessoas que fazem oposição na internet. Bem, com certeza, né? É que o pessoal fica muito... Aquela coisa, eu falei que antes de 2013, muita gente não acompanhava a política, né? E aí quer uma perspectiva de mudança, e aí volta o PT, o executivo, aí volta, aí toda aquela questão que era antes, algumas coisas, aí você vê que o pessoal assim, né, da direita tá sofrendo problemas aí com a justiça, tudo mais, de algumas coisas bem esdrúxulas, né, algumas acusações que não fazem sentido, assim, é mais pela imputação de crime mesmo, mas assim, aí fica aquele pessoal assim, fica bem chateado, né? Fica aquela perspectiva de melhora, aí fica falando, olha, ó, nenhum. Aí a Isaac entra nessa questão, coisa que eu falo bastante aqui, né? Aí quando o pessoal fala dessa questão de que político é nosso empregado, político não tem que ser idolatrado, e aí vem aquela coisa seguinte, aí você tem que não, você tem que cuidar de si mesmo, cuidar da família, cuidar de não sei o quê, fazer você aquela coisa toda, tá, beleza. Mas aí vem aquela coisa seguinte, que não, nenhum político vai fazer isso por você. Mas, desculpa, você tá falando o óbvio para mim, mas nenhum político vai fazer seus desejos pessoais. É você que tem que fazer, você tem que cuidar da sua família, você tem que cuidar de si mesmo, não é um político, porque eu acho Quando isso foi uma questão, né, Hilton? Quando isso foi uma questão? Pois é muito daquela coisa de a galera, assim, querendo externar a decepção, por exemplo, que, né, o Jair Bolsonaro não deu a zona de conforto, aí a galera fica aí externando isso. Assim, durante o governo de Bolsonaro, depois, né, que ele saiu, principalmente depois que saiu, muita gente falando que vai embora do país, né? O Bolsonaro, né, já era, não, né, vai mais voltar para a presidência, então vai sair do país, vai fazer outra coisa, né? Não acompanhe política, né? Tá, mas Isaac, assim, aí vamos lá para o outro lado, né? Vamos falar, o Isaac acompanha bastante aí assim, políticos de esquerda, o pessoal de esquerda, acompanha, né, faz entrevista, mas claro, naquele sentido, não no sentido de ali, embate, mas justamente trabalho jornalístico. Mas, Isaac, como é que, assim, apesar de eu ter uma ideia do que o pessoal de esquerda tem sobre essa questão dos políticos, como é que o pessoal de esquerda, assim, ele vê os políticos? Ele tem esse tipo de pensamento de que político é o nosso empregado, nenhum político vai resolver minha vida pessoal? O pessoal de esquerda tem esse tipo de pensamento? Eu acho que o pessoal de esquerda ele tem um pensamento um pouco diferente, entendeu? As pessoas eles fazem a vida deles como qualquer outra pessoa, mas eles têm como se fosse um sentido assim de respeito muito maior pelos seus políticos do que os da direita. Ele tem muito mais respeito assim
Alguns podem ter até idolatria, né? Principalmente com os políticos mais famosos, como o Lula, por exemplo. Mas, assim, o que se percebe nas pessoas dos apoiadores, né, dos políticos de esquerda é muito mais um respeito e não tem uma cobrança tão excessiva com assuntos tão pequenos, entende? São assuntos pequenos, assim, às vezes que é bom que funciona para a narrativa, mas que não funciona para a realidade, mesmo porque os políticos de esquerda eles têm uma sinergia muito mais fácil de se consolidar quando se fala de narrativa com o seu eleitorado do que o pessoal da direita, porque as coisas que a direita pedem, que os eleitores da direita pedem, são coisas muito mais difíceis de se realizar do que o eleitorado de esquerda. Por quê? Porque o eleitorado de esquerda, o que ele quer? Vamos pegar aqui hipoteticamente, tá? Tem outras coisas, mas vamos pegar nesse ponto. O eleitor mais humilde de esquerda, ele quer ter direito ao Bolsa Família. Para um político, né, principalmente do governo federal, né, é muito mais fácil esse tipo de coisa, porque já é um programa que já está consolidado há muito tempo, é um programa relativamente fácil de fazer, porque você tem um orçamento, então o político vai e repassa esse orçamento, então não é uma coisa difícil de fazer, né? Eu quero, por exemplo, eu quero uma coisa, sei lá, eu quero ter condições de poder comprar, fazer aluguel de ônibus para poder fazer uma excursão para o Movimento Sem Terra, fazer uns cursos aí. É muito mais fácil você alugar um ônibus e você fazer isso para as pessoas. Mas o que é que as pessoas da direita querem? Eles querem prender todos os adversários políticos, eles querem uma revolução cultural nas escolas, eles querem coisas muito mais difíceis, muito mais complicadas de se realizar. Né? E isso daí vai numa ideia da cabeça dele que de repente ele considera que aquele é um mundo ideal. Às vezes, aquele mundo de você romper com todo um sistema educacional, com todo o sistema que tem funcionários e funcionários lá do MEC com anos e anos, você mudar todo um sistema educacional em um pouquíssimo tempo é uma coisa muito mais difícil do que colocar cursos de conscientização, por exemplo, de como você tem que lutar contra o racismo. É uma coisa muito mais simples. É muito mais simples o político de esquerda, por exemplo, promover uma audiência pública sobre esses temas. Então, o eleitor de esquerda ele fica satisfeito com isso. O eleitor de direita ele quer ficar ele só fica satisfeito com coisas muito grandes que é praticamente impossível de se fazer, ou se é impossível de se fazer, não é impossível, pelo menos é impossível de se fazer num curto prazo. É por isso que existem todas essas coisas aí, essas loucuras, essas desuniões. É muito difícil, assim fica muito complicado. E a esquerda, por ser uma coisa mais simples, né, ela acaba tendo um controle muito mais fácil, diga assim, controle no bom sentido, assim, dos seus eleitores para o político. É o que eu vejo.